Boa tarde a todos que estão presentes nessa sala, nessa semana de ciência e tecnologia bem tecnológica, né? Porque estamos diante de uma novidade, que é essa interação online. Então, boa tarde a todos, bem-vindos a essa atividade da Semana de Ciência e Tecnologia, essa edição 2020, e esperamos, acho que o assunto já interessou de cara, e eu acredito que vai ser de bom proveito para todos nós, né? Aviso que o evento está sendo gravado, tá? Para que a gente possa depois, as pessoas que não estão participando nesse momento, possam ver depois, e até a gente rever no futuro, né? Esse importante tema, importante nas nossas vidas, né? Só para avisar, então, o chat está aberto para uso de todos. Quem quiser colocar suas questões para os palestrantes, por favor, pode colocar no chat. E aí, no chat, a gente vai depois, então, repassar, coletar essas perguntas e repassar para os palestrantes. O tema dessa roda de conversa, então, é os avanços do controle biológico no mercado brasileiro. E para debater sobre esse assunto, a gente tem, então, a nossa caseira, então, professora Viviane, nossa prata da casa, Viviane Santos. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Contamos também com a pesquisadora Janaíne Maria Rezende. Boa tarde, Janaíne. Boa tarde, Cedenir, boa tarde a todos. E também o professor e pesquisador Luiz Henrique Costa Mota. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Cedenir, boa tarde a todos. Ok. Desde já a gente agradece vocês por essa disponibilidade e por nos repassar esses conhecimentos. Muito obrigado. E no decorrer aí eu estaria apresentando o currículo deles, então, para todos nós conhecermos melhor, tá? E eles também estão à vontade, se quiserem acrescentar alguma coisa, alguma informação sobre a experiência deles, tá? Então, gente, avisar novamente que só mais para o final desse trabalho que estará sendo disponibilizado o link das presenças, tá? Para vocês assinarem a lista de presença, os participantes, para fazer jus, então, depois ao certificado, ok? Então, o nosso primeiro tema de hoje é Introdução ao Controle Biológico. Quem vai nos apresentar esse tema, então, a professora Viviane Santos, o currículo dela. Então, é graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário da Grande Dourados, mestre em Entomologia pela Universidade Federal de Lavras, doutora em Entomologia pela Universidade de São Paulo, possui experiência com manejo integrado de pragas, controle microbiano de insetos e biologia molecular. E, atualmente, é nossa professora aqui de Biologia no Instituto Federal Campos Dourados. Professora Viviane, por favor, esteja à vontade. Muito obrigada, é um prazer, né, falar sobre esse assunto, que é o assunto, assim, do meu coração, que eu passei a maior parte da vida trabalhando com isso, né, com essa temática, e prazer maior ainda é dividir essa mesa com os meus colegas Luiz Henrique, doutor Luiz, doutora Janaíne, que hoje estão trabalhando ativamente também nessa área, contribuindo, né, para que o tema dessa nossa palestra seja avanços no controle biológico, né? Tem avançado muito. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Não estou conseguindo. Só um minuto. Estão vendo a apresentação?
Agora sim, começou. Continuam vendo? Positivo. Ok, pessoal, então hoje nós não vamos falar, né, de notícias ruins, porque de notícias ruins a gente já está um pouquinho saturado, né, atualmente, a gente liga a televisão, é queimada, é desmatamento, é coronavírus. Então, hoje a gente vai falar de notícias boas, né? O Brasil, ele tem, sim, passado por momentos bem preocupantes, né? Realmente a gente tem muitas notícias ruins para compartilhar, mas é que normalmente as boas, elas não são tão divulgadas, né? Mas nós temos várias notícias boas também para divulgar a respeito do que está sendo feito aqui no nosso país, né? E quando a gente fala de vírus, hoje em dia a gente vê com muito maus olhos, né? A gente já via isso de uma forma negativa, vírus, doenças, patógenos, sempre como uma coisa muito negativa, porque nos trazem doenças, nos causam patologias. Mas a gente vai ver também na apresentação, ao longo das apresentações de hoje, que esses patógenos, na maioria das vezes, eles são muito úteis, muito favoráveis para nós, inclusive para nós seres humanos e também para o próprio meio ambiente em si. Bom, como todos sabem também, o Brasil, ele é sim um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? A gente fornece, a gente exporta muitos alimentos, então o Brasil é importante exportador de soja, feijão, milho, de frutas, de carnes, né, de cana-de-açúcar. Enfim, a gente tem sim que se orgulhar nesse ponto, porque realmente a agricultura ela está cada vez mais desenvolvida, as tecnologias estão cada vez mais desenvolvidas, e é sim a principal fonte de renda, né? O que movimenta o comércio, é o que movimenta a economia do nosso país. Então, é motivo sim para a gente se orgulhar. Mas o que tem sido muito divulgado, né, nos tempos de hoje é que tudo isso causa um certo desequilíbrio. Claro, quando a gente vai utilizar, né, o meio ambiente a nosso favor para produzir determinada cultura, a gente vai desmatar, a gente vai mexer naquele ambiente que estava em equilíbrio e transformar aquele ambiente, óbvio que nós vamos ter também os desequilíbrios. Desequilíbrios em termos do quê? De surgimento de pragas, né? De surgimento de doenças, que no ambiente equilibrado, esses insetos eles têm uma população muito pequena, não chega a causar um prejuízo econômico, né? Não chega a causar um desequilíbrio. A população desses insetos no ambiente equilibrado ela é pequena, assim como de doenças. Mas quando a gente oferece para esses insetos, né, para essas doenças, um ambiente extremamente favorável, a gente planta o que eles gostam de comer, a gente torna um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento deles, as populações de insetos e de doenças, elas vão, obviamente, crescer e se tornar um problema nesses ambientes. Bom, e aí, esses problemas, eles já têm surgido há algum tempo, tá? Lá no início do século passado, a gente teve a adoção, né, dos inseticidas, como a principal forma de controle desses insetos e pragas, e a gente acabou observando vários desequilíbrios ambientais, doenças, né, problemas causados pelo uso demasiado desses agrotóxicos. Então, na década de 60, se criou um conceito que é o conceito de manejo integrado de pragas. O que é o manejo integrado de pragas, né? É um manejo de pragas e doenças de forma mais inteligente, vamos dizer assim. Então, ele preconiza o quê? Primeiro, você tem que conhecer aquela praga, aquela doença, né? Isso se chama taxonomia, você identificar quem é aquela praga, aquela doença. Depois, você vai fazer a amostragem, produtor, no caso, né, ele faz a amostragem, para saber se realmente aquela praga ela está causando dano econômico, aquela doença está causando muitos prejuízos. Ele determina o nível de controle, ou seja, não é
é preciso controlar um inseto, não é preciso matar um inseto ou controlar determinada doença se a gente observar poucos indivíduos naquele ambiente. Então, é preciso fazer a amostragem e só a partir de determinado número, de determinada quantidade, aí sim entrar com algum tipo de controle, né? Considerando a mortalidade também que já existe naturalmente naquele ecossistema, que dificilmente a gente monitora isso, mas seria o ideal. Tá? E aí existem vários tipos, várias formas de controle, como variedades resistentes, inseticida, que é sim a forma mais utilizada, que era no passado e que ainda hoje é a forma mais utilizada, os feromônios sexuais, a própria manipulação do ambiente e o nosso assunto de hoje, que é o controle biológico. O que é o controle biológico, pessoal? É utilizar seres vivos para controlar outros seres vivos, tá? Todo ser vivo, ele tem algum tipo de doença, ele tem algum tipo de predador, algum tipo de inimigo natural. Assim como nós, né, temos bactérias que causam doenças, vírus que causam doenças em nós, vermes que se alojam, que se hospedam no nosso organismo, todos os outros organismos também têm os seus inimigos naturais, e os insetos, que são pragas, eles também vão ter os seus inimigos naturais, ok? E hoje tem se falado muito do quê? De sustentabilidade, né? A gente liga o jornal, estão pedindo por sustentabilidade, o mundo inteiro hoje pede por sustentabilidade, porque a gente está vendo aí um declínio do meio ambiente. A população humana, ela está entrando em risco, ela está entrando em colapso, porque nós manipulamos de tal forma o ambiente que, se continuarmos dessa forma, vai se tornar insustentável, né? Então, sustentabilidade é a palavra de hoje, que é o quê? Garantir aquilo que a gente tem hoje também para as gerações futuras. Garantir aquele alimento que a gente produz hoje também para as gerações futuras, ok? Bom, o controle biológico, ele pode ser feito de duas formas, tá? Ele pode ser utilizado, podem ser utilizados macrobiológicos ou microbiológicos, tá? Macrobiológicos é quando a gente utiliza os próprios insetos para controlar outros insetos, ou então ácaros, aranhas, por exemplo, que são parasitoides, que são predadores de insetos. E os microbiológicos é quando a gente utiliza micro-organismos para controlar pragas, para controlar doenças, para controlar insetos, como, por exemplo, fungos, vírus, bactérias e nematóides, ok? Bom, o controle biológico ele pode ser feito de forma natural ou aplicada. O que significa isso? Natural é quando a gente utiliza aquele controle biológico que já existe, aquele fungo já está ali naquele ambiente, aquela bactéria já está ali naquele ambiente, e nós conservamos aqueles micro-organismos de forma que eles naturalmente controlem as pragas e as doenças que estão acontecendo ali. E o controle biológico aplicado, que vai ser o nosso foco dessa apresentação, o que ele faz? Nós identificamos esse inimigo natural, multiplicamos ele em laboratório, aumentamos essa criação, né, multiplicamos em larga escala e aplicamos no campo. Tá? Por quê? Porque o controle biológico natural, ele costuma ocorrer depois que aquele inseto, depois que aquela doença já causou prejuízo. Aí sim o ambiente vem controlando naturalmente, ok? Mas com controle biológico aplicado, a gente pode intervir antes que esse inseto, que essa doença cause dano, cause prejuízos econômicos. Bom, antigamente era visto como uma utopia o controle biológico, né? Até mesmo na minha época de graduação, que não faz tanto tempo assim, não sou tão velha assim, né? Às vezes a gente pensava, isso daí não vai acontecer, é muito tópico. Imagina numa lavoura de soja, numa lavoura de cana-de-açúcar, a gente utilizar o controle biológico para controlar pragas e doenças, né? Era visto por muitos como uma utopia, mas hoje é uma realidade. Hoje ela está no mercado, hoje a gente vê isso funcionando no campo e funcionando lindamente e muito bem. Nós temos vários exemplos aqui no Brasil, tá? O Brasil, ele é, sim, um dos maiores utilizadores de controle biológico, principalmente quando a gente fala em grandes áreas. O Brasil está crescendo cada vez mais e é um país de muito destaque nesse sentido. Um exemplo, né, como eu saberia que vários aqui que estão assistindo a nossa apresentação
nunca ouviu falar do tema, então eu trouxe para falar rapidamente sobre os principais exemplos, tá? Um dos exemplos é essa vespinha aqui, ó, a Cotesia flavips. Ela é utilizada, né, nas usinas de cana-de-açúcar e até por empresas, ela é comercializada para controle da broca da cana, que essa lagarta aqui é de Atreia saccharis. Então, se multiplica essa vespinha dentro da lagarta e depois essas vespinhas são liberadas e essas vespinhas vão parasitando as lagartas que estão no campo e fazendo esse controle biológico natural. É utilizado em 3 milhões de hectares hoje. Olha aí, gente, a economia, né, que os produtores de cana-de-açúcar têm através dessa utilização é de 80 a 100 milhões de reais anuais. É muito interessante esse controle. O outro controle é através das vespinhas tricograma, tá? Então, nós temos várias espécies, a principal, de repente, talvez seja a tricograma galoi, que é utilizado para controle de ovos de várias lagartas, né? De várias pragas, principalmente lagartas. Então, a vespinha vai, oviposita dentro do ovo da praga, ao invés de nascer uma lagartinha praga, vai nascer o quê? Outra vespinha, né? Emerge outra vespinha. Ela é utilizada hoje, tricograma, para 2 milhões de hectares, para várias culturas. Cana-de-açúcar é uma das principais, né, a principal, com 500 mil hectares sendo utilizados essa vespinha para o controle das lagartas também, e 250 mil para as outras culturas. Uma importante observação que eu faço aqui, pessoal, é a utilização de drones. Ó. Antes, esse controle ele tinha que ser feito manualmente, a aplicação ela tinha que ser feita manualmente, né? A gente ia lá na lavoura, colocava, soltava as vespinhas, liberava. Hoje a gente tem drones, então isso é muito mais eficiente, muito mais prático, muito mais rápido para ser utilizado. Um outro exemplo importantíssimo é o fungo Trichoderma, um dos mais utilizados no mundo, se não for o mais utilizado. Aqui no Brasil é utilizado para 6 milhões de hectares, tá? Para diversas culturas, é um fungo muito versátil. É um fungo que controla doenças, controla fungos fitopatogênicos, controla nematóides fitopatogênicos e, além disso, favorece o crescimento e desenvolvimento de várias plantas. Então, é muito comercializado aqui no Brasil. Acho que a Janaíne pode confirmar depois, o produto que está sendo mais utilizado. Um outro exemplo lindo, maravilhoso, é o do fungo Metarrhiza nisopli, que é utilizado também, muito utilizado na cultura da cana-de-açúcar, para 1 milhão de hectares, né? A economia aí com a utilização do Metarrhiza é de 130 milhões em relação aos produtos químicos. Então, quem utiliza o Metarrhiza, ao invés de utilizar o controle químico, economiza 130 milhões. Pode ser utilizado também para várias pragas, é um fungo muito, muito versátil. Na cana-de-açúcar é utilizado para controle da cigarrinha, marra-narva, mas os fungos, eles têm amplo espectro de ação, então eles podem ser utilizados para várias pragas. Um outro exemplo é o baculovírus. A Janaíne vai falar mais sobre vírus, né? Porque ela está atuando hoje com baculovírus, com vírus. E um exemplo que foi muito utilizado, mais no passado do que agora, era o baculovírus anticárcia. Nos anos 80, ele foi considerado aí o maior programa de controle biológico do mundo, porque ele era utilizado na cultura da soja para o controle da lagarta da soja. Hoje ele é um pouco menos utilizado, ele ainda é utilizado, mas é menos utilizado, porque apareceram outras pragas, apareceu a Chrysodeix includens, e o vírus não controlava essa outra praga, e os produtores acabaram aderindo novamente ao controle químico, mas são vírus versáteis, vírus que hoje têm sido utilizados, principalmente agora, depois que entrou no Brasil a Helicoverpa armigera, uma praga exótica, uma praga que a gente não tinha antes, eles voltaram a ser pensados, né, e utilizados como uma solução aí para lagartas na cultura da soja e também em outras culturas. E nós temos também a bactéria Bacillus thuringiensis, tá? Que é um dos principais produtos no mundo, é o principal produto, né? Mais de 300 produtos no mundo. Então, mais ou menos 50% do mercado mundial está voltado para o Bacillus thuringiensis. A lagarta vai lá, se alimenta daquela folha que está contaminada com a bactéria e acaba morrendo. Então, 210 milhões de dólares no mundo, né, é o lucro dessas empresas com Bacillus thuringiensis. No Brasil, mais de 10 milhões de dólares, tá, anualmente. Então, realmente são produtos bastante utilizados, que são utilizados também para as plantas transgênicas.
Pessoal, então aqui, ó, vou passar rapidamente, tá? Para esse inimigo natural sair do laboratório e ir para o campo, precisa ser identificado, precisa ser estudado, precisa ser criado em laboratório, essa criação, ela precisa ser aumentada, né, em larga escala, e depois essa transferência tem que ser feita à empresa e para os produtores. Aqui no Brasil, pessoal, a gente gasta muito com pesticida todos os anos, tá? 12 bilhões de dólares. O Brasil é o maior consumidor de pesticidas do mundo. E a gente importa muito desses produtos, tá? No mundo, utiliza-se 4 bilhões, aliás, gasta-se 4 bilhões com controle biológico. Aqui no Brasil, nós estamos em 500 milhões, então é um mercado que está bem crescente, e a gente espera que logo, logo ele se equipare aí ao dos químicos, né? A gente quer muito nisso, a gente espera muito por isso, né? E um detalhe, de 2015 a 2019, mais de 40 empresas registraram os primeiros produtos biológicos no Brasil. Então, a gente vê que é muito recente e está crescendo de forma muito rápida. Isso porque os químicos muitas vezes não funcionam mais, tá? Existem insetos que são resistentes aos químicos, muitos químicos eles estão com restrições comerciais e regulatórias aqui no Brasil, então não estão podendo mais ser utilizados, e além disso, o mercado está pedindo, né, por alimentos de qualidade, a sociedade está pedindo por sustentabilidade, está pedindo por saúde. Ok? Então, é de interesse da sociedade, de interesse dos produtores e é de interesse também das empresas. Eu termino aqui a minha apresentação e aí as perguntas ficarão para o final das 3 apresentações, ok? Obrigada. Obrigado, Viviane. Caiu a apresentação? Caiu. Ok. O próximo tema então, avanços do controle biológico no mercado nacional. Quem ministrará para nós será a Janaíne Maria Rezende, ela que é graduada em agronomia pela Universidade Federal de Goiás, especialista em manejo integrado de pragas pela Universidade Federal de Lavras, mestra em entomologia pela Exalc São Paulo, doutora pelo programa de pós-graduação em entomologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de São Paulo, foi pesquisadora de pós-doutorado do PPGA na Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás e atualmente trabalha na GBTEC, na função de líder de pesquisa Brasil e gerente de laboratório da empresa em Goiânia, Goiás. Por favor, Janaíne, a palavra está contigo. Obrigada, Sedenir, pela apresentação. Boa tarde a todos que entraram aí na sala também. Eu, de início, já agradeço o convite, né, do IF, na pessoa da organizadora, que é a Viviane. Muito obrigada por poder estar aqui com vocês hoje, é um prazer. E acho que, como a Viviane falou, né, que legal falar de coisas boas hoje. Eu também estava ansiosa por essa conversa, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, fica ainda mais legal, e a gente é uma palestra atual e muito interessante também. Bom, vou pedir um pouco de paciência com vocês, que pode ser que às vezes eu me atrapalhe com a tecnologia, né? Nós estamos adaptando, e eu estou um pouco mais acostumada com o Zoom, e vou me adaptando aqui com o Meet. Então, se eu me atrapalhar, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência aí, que a gente está aprendendo. Bom, então já falando aí, né, desses avanços, já estou tentando colocar aqui a apresentação, vamos ver. Aí eu coloco a tela inteira, uma janela, acho que é a tela inteira, né? Acho que sim. Espera aí. Deixa eu só me achar aqui. Isso, compartilhar. Ok. Vou ver.
Vocês conseguem ver minha apresentação? Não. Ainda Eu não. sugiro que você feche a apresentação e abra Não. novamente. Eu fiz isso e deu certo comigo. Deu, agora deu, Jana. Agora sim. Ah, então tá bom. Foi. Ah, então tá bom. Às vezes que a internet fica um pouco lenta, a gente vai tentando. Então, a ideia é falar um pouco dos avanços do controle biológico no mercado nacional. Vou falar um pouco das coisas boas, né, nesse sentido. E se a gente tiver um tempinho aí, vou tentar me controlar quanto ao tempo aí. Qualquer coisa, Viviane, Cedenir, vocês podem interromper aí. A gente, quando fala que gosta, empolga, né? Vai falando bastante. Então, já para começar nesse avanços, né, nesse crescimento do controle biológico, eu conversava com o Cedenir, a Viviane e o Luiz no início, que foi uma grata surpresa para mim, né? Eu me preparei a vida toda para ir para a área acadêmica. Na época que eu escolhi o controle biológico, eu não imaginava que eu teria oportunidade no setor privado. Naquela época, apenas o setor público tinha isso como base, né? E aí, então, de repente, quando eu estou pronta para a mercado de trabalho, o controle biológico começou realmente a ser o futuro, né? Chegou, e eu acabei indo para o setor privado. Então, só para deixar aí para todo mundo como exemplo de que hoje a gente tem muita vaga na parte de controle biológico, bioinsumos, tem muita gente trabalhando com isso e bastante vaga no mercado e a gente precisa de pessoas qualificadas. Então, aproveito para encorajar os estudantes, né, o pessoal que se sentem atraídos pela área, a seguir a área que hoje a gente tem bastante vaga aí. Então, já que a Viviane começou falando de notícia boa, né? Quando a gente fala de mercado de controle biológico, se a gente fizer uma busca no Google, são várias. Eu não coloquei todas, mas coloquei algumas aqui, né? A gente sempre vê um post, uma notícia, colocando o crescimento desse controle biológico. Em 17, 18, o crescimento foi muito grande, 19, 18, 19 também. E agora, em 2020, né, 19 e 20, a safra, esse mercado chegou a crescer 25%. Às vezes a gente acha que não é um número tão expressivo, mas ele é muito expressivo. Se a gente pensar que a indústria química, né, de inseticidas convencionais cresceu de 5% a 10%, 25% para o mercado de biodefensivos, né, já é excelente. Sendo que no outro ano, esse valor já tinha chegado a uns 70%. Então, esses últimos anos foram agraciados aí com muita coisa nova no mercado. Então, a gente já começa falando aqui o quanto que isso cresceu, né? Às vezes eu vou dar uma puxada da sardinha para o meu lado, viu? Eu trabalho especificamente hoje com baculovírus, apesar de ter já alguma experiência com fungo também, trabalhado com outras coisas. Hoje eu estou no vírus. E então vou puxar um pouco da sardinha aqui para o mercado de controle biológico de lagartas, que é onde o patógeno que eu trabalho atua, que são os vírus, que é muito específico. E a gente observando aqui, ó, que apesar do mercado da soja ele ter caído nesses últimos anos, uma queda pequena, né, mas se vocês observarem, eu não sei se eu mexer aqui se vai dar errado, peraí. Vou tentar colocar a minha canetinha aqui, para a gente interagir. Beleza. Aí, tá aparecendo aí meus rabiscos, né? Bom, então, se a gente observar aqui o mercado da soja, se a gente olhar aqui, esse mercado, apesar de ter uma leve queda, por outro lado, a gente teve um grande aumento no mercado de controle biológico para lagartas. Eu coloco aqui controle biológico para lagartas, mas ele se expande para os outros organismos, tá? Então, quando a gente fala disso, isso está dentro de um bolo grande e o mercado de lagartas é bem pequenininho lá dentro ainda. Então, se a gente estender isso para mosca branca, estender isso para cigarrinha, para vários outros insetos que são pragas, a gente observa esse crescimento para todo lado. Então, a gente teve aqui, ó, no valor gerado, mais de 40% aqui, ó, de 2017 até agora. E quando a gente olha a área plantada, a gente também observa um aumento, um incremento imenso aí na quantidade de área plantada. Então, observando aí o quanto que a gente cresceu, né? Então, o controle biológico teve um crescimento expressivo.
quando a gente fala nisso. Bom, a Viviane já explicou muito bem explicado aqui para vocês toda a parte de agentes biológicos entre macro e microbiológicos, né? Então, até vou passar um pouco mais rápido. Eu mantive esse slide aqui pela seguinte questão. Para vocês terem ideia, quanto que o controle biológico subiu de importância, né? E no Brasil, antigamente, a gente tinha duas entidades. Uma entidade que tratava, né, dos inseticidas químicos, não só dos inseticidas químicos, mas dos defensivos químicos de uma forma geral, da indústria, e uma que tratava apenas de biológico, que nos deu muito apoio na época, que era a associação que era chamada ABC-Bio, né? A ABC-Bio tratava apenas do controle biológico. Essa ABC-Bio e o controle biológico cresceu tanto, ganhou tanto destaque, que ele entrou junto do que hoje a gente tem e representa todos, né, que é a CropLife. Então, seguindo a tendência mundial, o Brasil unificou. Então, hoje as empresas que produzem biológicos e produzem químicos estão juntas. Tem um calendário de discussão junto com o mapa, junto com o ministério, né, junto com o governo. Então, hoje a gente já começa a observar elas trabalhando junto, o que mostra esse crescimento, né? Então, hoje a gente tem a CropLife aí, que unificou tudo isso, porque a gente quer ir para um caminho só, a gente quer uma agricultura viável, né? Então, estamos unificados. Bom, o que a gente tem hoje registrado? Já que a gente está falando de mercado, a gente teve um número grande de registro nos últimos tempos, né? Hoje a gente tem mais de 300 registros para controle biológico. Então, eu coloquei aqui, ó, esses dados são todos da CropLife. Se vocês tiverem curiosidade de dar uma conferida lá no site da CropLife, tem bastante material interessante produzido pela CropLife Brasil. Bom, então a gente tem aqui, ó, os baculovírus, a Viviane até citou o baculovírus anticárcia, muito utilizado, e mais uma gama grande de baculovírus. Temos ácaros, temos nematóides, bactérias um tanto, né, insetos e fungos. Então, hoje a gente tem mais de 300 ativos já registrados. E quais, né, o que compõe dentro do mercado, o que compõe esses produtos biológicos já registrados? Se a gente olhar aqui, ó, como a Viviane falou, em micros e macros, né, dentro dos micro-organismos nessa fatia é que ocupa a maior parte. Então, desses 304 produtos registrados que eu comentei, 64% são micro-organismos. E aqui tá vírus, bactéria, fungo. 20% é macro-organismo, e aí a gente coloca, como o Viviane falou, cotésia, que é a parasitoide da broca da cana-de-açúcar. Nós temos aí telenomos, que é um parasitoide, né, uma vespinha que coloniza, que parasita os ovos dos percevejos na soja, os semioquímicos, né, que tem crescido muito, e os bioquímicos. Então, aqui, grande destaque para os micro-organismos, né. E vocês observam aqui, ó, por ano, né? Então, se a gente está falando desse aumento no controle, observem vocês aqui o aumento no registro de organismos para o controle biológico. E aí, mostrando os micro aí, tendo essa grande quantidade de produtos. Bom, o que eu tenho de disponível por ativo, né? Onde que eles estão? Então, a maior parte disponível no mercado hoje é fungo, e a Viviane bem colocou, né? Sim, tricoderma, e os fungos que a gente chama aqui, a gente fala de antagonista, né? São os antagonistas. Não só os de controle biológico de inseto, mas os antagonistas, os promotores de crescimento, né? E aí, tricoderma... o tricoderma entra muito bem nessa questão, porque o tricoderma é um fungo que é tanto um antagonista como um promotor de crescimento. Ele é muito utilizado juntamente com a semente da soja. Vou usar a soja, que o pessoal está plantando soja, vou usar a soja de exemplo. Você coloca esse produto junto com a semente da soja, tem semente que já vem tratada, tem hoje já maquinário específico, né, adaptado já para fazer essa utilização da melhor forma possível. E aí, esse fungo, ele está ali presente nas raízes para lutar contra as doenças que vão aparecer na soja, ou seja, ele ocupa o lugar dessas doenças, e ele também é um promotor, ajuda ele ajuda também
essa planta desenvolver, né? Então, ele faz ali suas associações com as raízes, fazendo e facilitando ali a absorção de nutrientes, né? Quais são, então, os avanços que levaram a isso, né? Quais são os avanços que nos permitiram? Pessoal, peço desculpa, um probleminha técnico aqui, tenho crianças invadindo meu escritório. Peço desculpa por vocês, mas nessa pandemia... Meninos, vocês podem deixar a mamãe trabalhar? Fechar a porta, por favor? Pode ser, amores? Vamos, João. Fecha a porta para a mamãe, por favor. Obrigada. Pessoal, desculpa pela interrupção aí. É que em época de pandemia, para quem é mãe aí, está sendo assim, sempre com criança com a gente. Mas vamos continuar lá, então. Então, mostrei todo esse crescimento para vocês, de tudo que está acontecendo, né? Dessa expressividade toda. E o que se deve a isso? E a gente se pergunta, mas espera aí, o que fez isso acontecer, né? E aí, logo vem na cabeça, a gente tem um mercado hoje consumidor muito mais exigente, verdade. A gente tem um mercado consumidor exigente, mas se a gente não tivesse insumo, a gente não conseguiria atender esse mercado. Então, hoje, as indústrias, elas estão muito mais competentes no sentido de produzir, no sentido de entregar isso para o produtor, de uma forma muito mais fácil do que antigamente, né? A Viviane citou um caso muito interessante, que foi o baculovírus anticársia, e um dos problemas do baculovírus anticársia era, inclusive, a quantidade produzida para atender todo mundo. Naquela época, antes da instalação da primeira fábrica que teve, os agricultores, eles pegavam a lagarta lá no campo, levavam para o liquidificador, batia e fazia seu próprio produto. E aí, para vocês imaginarem esse avanço, se a gente pensar que um agricultor batendo a lagarta no liquidificador, hoje a gente passou para isso, ó. Eu trago para vocês a foto da fábrica da empresa que eu trabalho, mas nós temos isso em vários locais hoje. A gente tem isso no Brasil para empresas que produzem fungo, bactéria, nematóides, né? Então, a gente tem isso como realidade. Para vocês terem uma ideia, a capacidade de produção da fábrica da empresa que eu trabalho é de 15 milhões de hectares por ano, né? E no passado a gente não tinha essa capacidade. E hoje, os equipamentos são feitos especificamente para isso, né? A gente já está deixando a velha gambiarra, né, para fazer as coisas e estamos usando de verdade ciência, técnica e pessoas qualificadas. Então, imaginem vocês, nessa fábrica a gente cria 1,5 milhões de lagartas por dia. Então, por dia, 1,5 milhão de lagartas passam por lá. Tudo automatizado. No máximo, as pessoas que estão lá conferindo e entrando com dados. Então, a gente tem uma alta capacidade e o custo diminuiu. Um dos entraves do controle biológico no passado era um custo muito elevado para o produtor. Hoje, graças a essa tecnologia de produção, a gente consegue diminuir o custo e consegue aumentar. E outra coisa, levar um produto de boa qualidade. No passado, né, a gente tinha muitas fábricas do fundo de quintal que a gente fala e que denegriu. Se a gente pensar 20 anos atrás, 30 anos atrás, teve uma vontade de colocar o controle biológico, muitos pesquisadores se esforçaram para isso, só que não foi acompanhado por uma produção de boa qualidade. Então, nós tínhamos aí micro-organismos sendo vendidos que não eram o micro-organismo que estava sendo vendido, né? E hoje a gente tem um processo de alta qualidade e de muita estabilidade, então a coisa realmente ficou séria. E hoje o produtor tem à sua disposição uma formulação, né? Então, ele compra um produto já muito semelhante ao químico que ele está utilizando. Então, realmente, se ficar mais fácil, imaginem vocês, às vezes a gente quer, quando a gente está distante do produtor, a gente quer culpá-lo por muitas coisas, mas quando a gente entra no meio deles, a gente percebe que a vida do agricultor é muito corrida, muito difícil. Então, no sentido que a gente puder colocar uma tecnologia bacana para facilitar a utilização dele, isso faz com que aumente a adoção. E isso está sendo feito. Hoje você utiliza o controle biológico de uma forma mais parecida com o químico, né? Lógico que tem as especificações, a gente vai comentar sobre isso, mas já está muito mais perto do que era, né? Outra coisa que é importantíssima, pessoal, é a presença no campo, o foco na assistência técnica. Controle biológico, engraçado, a gente conseguia, apesar de não ser o certo, controle químico convencional, a gente consegue fazer calendarizado. O que é isso? Antes de plantar a soja, como eu disse, vou usar a soja hoje.
antes de plantar a soja, o agricultor já compra um pacote, né? E está escrito lá, olha, tantos litros de fungicida, herbicida, tananã. Então, no dia tal eu planto, segundo a previsão da chuva, 2 dias depois eu vou ter que entrar com pós-emergente, tantos dias depois, olha, já vai ser época da lagarta tal, provavelmente. Então, aqui, ó, já vamos calendarizar esse inseticida, né? Mais para frente, aqui é quando vai aparecer isso. Então, é uma estrutura calendarizada a qual se adaptou os inseticidas químicos. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é a estrutura que vem sendo feita. E para controle biológico, a gente precisa de um pouco mais de atenção, né? A gente precisa entrar nos momentos certos. Se você entrar, por exemplo, com um fungo numa época de extrema seca, o fungo, ele tem um conídeo que precisa germinar, igual uma planta que é semeada no chão, né? Então, você plantar uma semente na terra seca não dá resultado. Então, se você aplicar um produto à base de fungo numa condição extremamente seca, você pode não ter resultado, né? Para baculovírus também, tem algumas especificidades que a gente vai comentar. Então, por que a gente precisa? A gente precisa do agrônomo, a gente precisa da assistência técnica, do agrônomo, das pessoas que trabalham com isso, dos técnicos, indo lá, dos pesquisadores, né, da extensão, indo junto com eles e conversando, entendendo e ensinando como usar, trocando experiência. Então, nessa safra, só para vocês terem mais uma ideia, como eu disse, tem um nome aqui da empresa, mas, pessoal, levem isso para as outras também, que tem muita empresa bacana hoje no mercado de controle biológico, tá? Então, hoje, só nesse ano 19 e 20, a gente teve mais de 330 agricultores acompanhados, mais de 280 áreas monitoradas semanalmente, tá? E o monitoramento foi excelente, que a Viviane colocou lá a casinha do MIP, lá embaixo tá monitoramento, né, amostragem. Então, a gente teve mais de 280 áreas, mais de 1 milhão de avaliações. Imagine vocês, mais de 1 milhão de batida de pano, sabe? Quando tem a soja ali, a gente coloca o pano no meio da soja, bate na soja, cai lagarta, cai percevejo, e a gente vai contando para ver quantos tem. Então, foram mais de 1 milhão de avaliações, vários relatórios de visita. Então, essa presença no campo, ela é essencial. Levar esse conhecimento para o agricultor, né? Uma outra iniciativa que várias empresas estão tendo, e vocês podem acompanhar os posts aí nas mídias sociais, é levar esses laboratórios para o produtor, para eles entenderem. É muito importante que o produtor entenda o que ele está usando. O produtor, ele é muito inteligente, aquela equipe tem muita experiência. Então, se a gente leva para eles o conhecimento do produto, eles conseguem movimentar esse produto e encaixar essa ferramenta no que ele já usa, onde é melhor, qual o melhor momento, então levar esse conhecimento. Então, esse ano aí, a gente rodou, né, imagine aqui, estou falando da empresa que eu trabalho, imagine todas as outras somadas. Então, a gente falou de controle biológico, a gente conversou, a gente mostrou produto, mostrou inseto com sintoma de vírus, fungo, bactéria, em mais de 30 mil km rodado, né? Então, a gente foi em muito lugar mostrando toda essa estrutura, participamos de muita coisa. Então, isso é muito importante, né? Com isso, mais uma vez, tem o nome da empresa que eu trabalho, mas peço que vocês se estendam às demais, tá? Se vocês observarem aqui, com isso, a gente teve um aumento aqui, ó, só de baculovírus, porque a empresa que eu trabalho, ela trabalha só com baculovírus. Então, a gente teve um aumento aí de 323% na cultura da soja, nesse último ano. Foi muito grande, só para vocês terem uma ideia do aumento disso. No algodão, a utilização de baculovírus para a lagarta, olhem vocês, 600%, ou seja, um mercado que não usava nada de biológico para controle de lagarta, aumentou imensamente, né? E hoje esse mercado está usando uma grande quantidade aí de biológico. Então, isso aí é muito legal, é muito interessante. Como a Viviane falou, olha o tanto que isso aumentou. Antes a gente pensava que a gente poderia utilizar controle biológico só numa agricultura orgânica, mas hoje a gente está indo além. A gente está indo nas grandes culturas, né? A gente, além de atender o agricultor orgânico, a agricultura familiar, com certeza, é extremamente importante, a gente, além desse, a gente vai para os convencionais, para os grandes agricultores. Vamos expandir, né? A área... ela, quanto maior, melhor, né? Quanto mais sustentabilidade, melhor, independente onde ela alcance. Outra coisa, a gente falou, eu trago aqui o portfólio da empresa, mas eu peço que vocês olhem mais a disponibilidade de ingrediente ativo do que mesmo nos nomes comerciais.
Antigamente, a gente não tinha disponibilidade de produto. Ah, eu tô com tal problema, tem produto de controle biológico para eu resolver? Não, sinto muito, não tem. Não estava disponível. Hoje, para a maioria dos casos, a resposta é sim. Tem alguns que ainda persistem, que ainda não tem, mas a maioria é sim. Tem. Ontem mesmo, o nosso colega Luiz, que vai falar logo após, estava falando ontem, num evento, sobre controle da broca do café, com o controle microbiano, né? A Viviane citou vários deles. Então, só para vocês terem uma ideia, lá naquele passado, né, 20 anos atrás, eu tinha uma espécie de baculovírus para lagarta. Hoje, olha o quanto eu já tenho. Ó. Só a Egg Biotech tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem um outro produto que já vai ser lançado. Então, já temos de 5 a 6 produtos aí para trabalhar. Então, antigamente, a gente tinha problema com a anticárcia, teve que parar de usar. Por quê? Porque além da anticárcia, que é a lagarta da soja, teve a lagarta falsa metideira da soja que apareceu. E 20 anos atrás a gente não tinha um vírus para ela. Hoje a gente tem. Então vejam como que está esse avanço. Então, só para vocês terem uma ideia, o projeto na safra 18/19 de levar baculovírus para as lavouras alcançou 500 mil hectares. E o ano passado a gente chegou no marco de baculovírus, né? A gente chegou a 2 milhões de hectares, né? Então, foram 2 milhões de hectares, um programa de sucesso. Então, colocamos aí na história do controle biológico mais um programa de sucesso, e isso é muito possível, tá? Pessoal, como é que eu tô de tempo aí? Só para eu saber quanto que eu posso usar ainda. Bem, temos 3 minutos, mas pode avançar mais. 3 dentro do programado, mas pode seguir. Então tá, deixa eu pedir a Viviane permissão, então. Viviane, posso falar um pouquinho do que é o vírus, como que a gente usa? Prometo que não vou gastar muito tempo. Então tá bom, vou aproveitar a oportunidade aqui, então. Como eu disse, a gente fala do que gosta, né? A gente se empolga. Então, um pouquinho de baculovírus, pessoal. Dentro daqueles micro-organismos, né, que a Viviane bem citou, fungo, bactéria, temos os baculovírus. Pessoal, não se assustem com a figura, tá? Eu só quero dizer uma coisa com essa imagem. Não se preocupe com baculovírus, né? Inclusive, esses dias tinha um post falando de controle biológico e colocaram um vírus, assim, ó, cara do coronavírus lá, sabe? Com a coroinha, eu não sei desenhar, não. Mas parecia coroinha. Daí eu entrei em contato pessoal e falei, não, tira essa coroinha daí, tá lembrando coronavírus? E baculovírus é assim, ó, é um negócio mais ou menos assim, ó. Tem nada a ver, né? Então, fique tranquilo. Esses vírus que infectam vertebrados, né, invertebrados, os insetos, são tão específicos que eles só vivem neles. Não tem perigo para ninguém, viu? Ah, mas pode acontecer uma mutação? Não, é bem diferente, tá? Esse vírus que a gente trabalha é um vírus de DNA, é um vírus que não tem condição de entrar numa célula humana. Inclusive, ele é utilizado para a produção até de vacinas, né? Só um pedacinho dele para produzir proteínas. Mas ele não causa nenhum mal ao ser humano, tá bom? Nem para peixes, nem para animais, passarinhos, e olha que interessante, nem para os organismos benéficos que estão na área. Então, se eu tenho uma lagartinha lá comendo minha folhinha de soja e eu aplicar baculovírus, eu vou matar a lagartinha. Mas se eu tenho um percevejo lá, esse percevejo, que é predador, né? E vai também se alimentar da lagarta, não morre. Inclusive, esse percevejo pode comer o baculovírus que está dentro da lagarta e nas fezes dele ainda vai espalhar mais baculovírus. Então, vejam como que quando a gente tira as coisas da natureza, elas se encaixam melhor e a gente tem um ganho, né? Então, fique bem tranquilo, tá? Que os nossos vírus estão aqui, filogeneticamente falando, né? Se a gente pensar em parentesco, bem longe do coronavírus. Então, não apresenta mal nenhum. Lembra que eu falei para vocês que macerava? Então, tem algumas culturas, por exemplo, a cultura da mandioca em alguns lugares, o pessoal ainda macera a lagarta, porque as áreas não são tão grandes, e aí pulveriza isso na lavoura. Mas se a gente imaginar esses milhões que a gente tem de soja, milho, algodão, né, e as próprias olerícolas também, a gente não conseguiria. Bom, existem produtos muito renomados. Lá fora, por exemplo, tem um produto, um baculovírus, que é usado para assídia, que é uma praga da maçã, tá? Então, são utilizados há bastante tempo. Como que o baculovírus funciona? Vou passar bem rapidinho para vocês. Então, esse é o meu baculovírus. Tá complicada essa imagem, mas eu vou facilitar aqui no desenho. Quando eu desenho, vocês veem meus rabiscos? Sim, perfeitamente.
Tá, obrigada, Sideli. Então, tá, é muito simples. Eu tenho uma matriz proteica nesse baculovírus. Lá dentro eu tenho um envelope, tá? Essa matriz proteica serve para quê? Para proteger da UV, da radiação solar, temperatura, das condições climáticas. Então, ela funciona como um escudo protetor. Lá dentro eu tenho um envelope, e lá dentro desse envelope, bem guardadinho, protegidinho, que eu tenho o DNA do vírus, tá? Aí, olha que interessante, vou colocar aqui como que esse baculovírus atua. Lembra que eu falei que o baculovírus era um poliedro, que parecia uma bolinha? Parece uma bola de boliche, ó. Quando a lagarta se alimenta, e aí ele funciona por ingestão, né? Baculovírus, a gente quando pega virose intestinal, a gente tem que comer alguma coisa estragada, né? Então a lagarta também tem que comer aqui o baculovírus para ela ser infectada. Ela come esse baculovírus entra no intestino, e chega lá no intestino, ó, se vocês me acompanharem aqui no número 3, vocês vão ver que lá no intestino da lagarta, para o pessoal que já fez entomologia aí, o pH é alcalino, né? Maior que 8. Esse pH alcalino, ele quebra aquele escudo protetor e libera o vírus dentro da célula, dentro do epitélio intestinal. Daí esse vírus toma conta e vai produzindo mais vírus. Vai aqui, ó, traqueia, que é por onde a lagarta respira, na hemolinfa, que é o sangue do inseto, e aí chega um tempo que ele ocupou todo o inseto. Esse inseto, então, vai parando de se movimentar, tá? Fixa suas falsas pernas aqui na folha e morre. E esse tegumento, gente, degrada e espalha mais vírus pela lavoura inteira. Vem uma lagartinha nova que nem estava aqui quando ele foi aplicado, come vírus, morre depois de novo, né? Então, olha que legal, o controle biológico, ele se replica, no caso de baculovírus, fungo também pode acontecer isso, ele se replica ali dentro da lavoura. Bom, deixa eu só dar uma passadinha aqui. Se a gente for falar em tempo, né, e aí eu gosto de frisar muito isso, tá? Controle biológico não é um controle de choque, e aí a gente fala em avanço de mercado, a gente tem que falar disso porque o agricultor está muito ligado a produtos de choque, que são os knockdowns, né? Aplicou e matou. Os produtos biológicos, eles precisam de tempo para agir. Então, ele não é um bombeiro que você vai usar quando tudo apertar. Eu gosto de falar disso porque é assim, né? Lógico que o controle biológico veio dentro de uma poesia, veio dentro de um mundo mais sustentável, de uma agricultura viável. Mas grande parte dos agricultores, pessoal, só vai usar, ou só usa na hora que o negócio aperta, tá? Apesar de toda a parte que é muito correta, tem gente que só vai usar na hora que nada mais fizer efeito. E é isso que está acontecendo. Os químicos estão falhando. Por quê? Devido ao problema da resistência. Não é verdade? E aí, quando o químico falha, o produtor não tem outra alternativa e ele busca o biológico, tá? Então, por falta de alternativa, ele está chegando no biológico. Mas que bom, né? Se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então, ele está muito acostumado com choque. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma do agricultor. Ele tem que entender que para um biológico fazer efeito, eu preciso atuar de forma mais lenta. Então, para esse vírus, imagina, quando vocês pegam uma virose, o negócio tem que esperar um pouquinho para fazer efeito. Não é na mesma hora que vocês comem uma comida estragada que o negócio já zanga, né? Tem que esperar um pouquinho. Então, o vírus, ele entra no intestino. Para entrar dentro da célula, ele vai demorar aqui mais ou menos umas 24 horas. Para ocupar o inseto, umas 48 horas. E para começar a morrer inseto com baculovírus, no mínimo 3 dias. Tá? E aí depende do tamanho da lagarta para morrer. Quanto menor a lagarta, mais rápido morre. O coronavírus bagunçou minha história, porque antes eu contava assim, quem é mais suscetível a uma doença? A gente falava criança, né? E o coronavírus deu uma bagunçada. Mas aqui no caso do controle biológico, e vale também para fungo, vale para bactéria, quanto mais novo for o inseto, melhor ele vai agir, mais rápido ele vai agir, tá? Eu vou passar essa parte mais rápido. Bom, um pouquinho de sintoma. Gente, olha que maravilha. Uma lagarta, uma Helicover parmigera, a Viviane citou ela aí, completamente derretida, derramando vírus para todo lado. Como que acontece lá no campo? Ó? Quando vocês tiverem oportunidade, né, às vezes fazendo estágio, ou indo com os professores, às vezes tem gente que já é da área aí, né? Então, vocês vão observar, olha que maravilha, lagartas mortas com baculovírus. Então, quando é baculovírus, eu costumo dizer que fica parecendo esse leitinho com Toddy aí no café da manhã. Quando é fungo, fica duro, como se você pegasse um graveto. Se você quebrar, faz até um tec.
Quando é bactéria, o cheiro é muito forte, né? Tem um cheiro forte, ruim, e fica gosmento, né? Fica uma babinha gosmenta. O baculovírus é um tanto mais líquido, lembra mais aquele leitinho com Toddy. Bom, não vou aqui ultrapassar muito meu tempo, porque eu já ganhei uns minutos de lambuja. Eu queria colocar um comentário final, e vai muito ao encontro do que a Viviane colocou no início. O que a gente tem? A Viviane colocou essa casinha, né? Essa casinha, ela tem que estar na mente da gente. Todo mundo que fala de controle biológico coloca essa casinha, porque ela é muito importante. É a famosa casinha do MIP. Viviane bem colocou. Qual que é a situação atual? Todo mundo elegendo, escolhendo o caminho mais fácil, mais prático, que é o químico. O que acontece com a casinha? Quebra. E aqui embaixo, alguém está olhando? Ninguém. Ninguém está olhando aqui mortalidade, ninguém está fazendo monitoramento, a casinha quebra. E muito da adoção do biológico está vindo por isso. Porque a casinha está quebrando, tá? E aí, o que nós estamos fazendo hoje? Estamos colocando o químico, vamos manter. Biológico não precisa excluir o químico, tem jeito de usar os dois nos casos que forem pertinentes. E estamos colocando um biológico aqui. Porém, eu chamo a atenção, e a gente fala que a gente ama, então a gente não quer estragar. Como a gente ama, a gente cuida, né? Quando a gente ama, a gente cuida. Então, como a gente ama demais aqui o controle biológico, vou até desenhar um coraçãozinho, como a gente gosta demais disso, a gente quer que ele se mantenha, que ele fique, que ele se perpetue. A gente não pode deixar essa casa só com 2 pilares. Por quê? Se a gente deixar essa casa só com 2 pilares, só químico mais biológico, se vier uma tempestade muito forte, se vier uma crise, se vier outra praga exótica, se vier alguma coisa muito complicada, a casinha vai cair também. 2 pilares é pouco para sustentar. Então, eu volto lá, quando a Viviane começou. A gente precisa encher de pilar. Controle genético, né? O que é isso? Vamos usar aqui biotecnologia, pode usar transgênico quando for permitido, vamos usar. Controle comportamental, né? Atrativo alimentar, vamos colocar feromônio, vamos colocar controle cultural. Tem culturas que é interessante a gente retirar os restos, por exemplo, no algodão, pode ter bicudo na maçã do algodão. Vamos tirar a maçã. Tomate, pode ter lagarta que pupou dentro daquele tomate podre, vamos retirar de lá. Controle varietal, né? Vamos usar variedades mais resistentes, ou variedades que nos permitam tomar outras decisões. Vamos colocar controle biológico demais. E quando for preciso, também vamos colocar o químico. Só que vamos ficar atento. Gente, e antigamente a gente tinha um problema aqui, ó. Todo mundo falava que era difícil. É difícil o nível de dano, é difícil a amostragem. Hoje, a tecnologia e a agricultura 4.0, né, que vocês já devem ter escutado falar, estão fazendo isso aqui ficar muito mais fácil. Nós temos hoje aí armadilhas para captura de mariposas sendo desenvolvidas, que quando a mariposa entra, né, ela é chamada por um feromônio. Ela vai lá, então, achando que é um indivíduo do sexo, quando chega lá dentro, ela cola, numa cola na base da armadilha, e tem uma câmera que dispara, disparou. Ela já joga a imagem da mariposa para um algoritmo que já manda lá para a central da propriedade, chegou a Helicobacter parmígera lá, hoje, tem uma mariposa. Chegou a Spodoptera frugiperda. Então, hoje, está muito mais tranquilo de se fazer isso com essas ferramentas aí que a gente tem, agricultura 4.0 e adiante. Pessoal, eu fico por aqui, então. Agradeço demais a atenção de vocês. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Deixa eu ver. Vamos ver se eu voltei. Eu voltei? Voltou. Ótimo. Então, as questões vão ficar para o final, né, Viviane? Então, vou passar para o Luiz, já agradecendo demais aí a oportunidade e a presença da galera aí. Muito obrigado, Janaíne. O terceiro tema é Programa Nacional de Bioinsumos e Produção da On-Farm. Quem vai nos trazer esse assunto é o professor Luiz Henrique Costa Mota, ele que é graduado em agronomia pela Universidade Estadual de Montes Claros, é mestre e doutorado em ciências, área de concentração, entomologia pela Universidade de São Paulo, Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola.
atuando como patologia e controle microbiano do inseto e manejo integrado de pragas. E atualmente é professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Andradina. É contigo, Luiz. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá, eu vou colocar em modo de apresentação, só confirma para mim se vai aparecer, que eu não vou conseguir ver mais, né, quando eu coloco aqui. Está em modo de apresentação? Ok, está. Muito obrigado, né, gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo convite, né, por compartilhar um pouco desse importante assunto, que é o controle biológico aí, não só para o Brasil, como para o mundo, né. Então, para tentar dar uma incrementada aí na discussão final, né, a Janaína, a Viviane já colocou muito bem aí, né, os aspectos gerais sobre o controle biológico, e eu friso aí muito a palestra que a Janaína deu sobre o mercado de controle biológico, né. Eu não poderia deixar de trazer hoje para essa discussão algo que está sendo muito comentado, né, desde o seu lançamento, que foi no dia 27 de maio deste ano, que é o Programa Nacional de Bioinsumos, né, que é um programa que foi desenvolvido junto aí com o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, e foi lançado pela senhora ministra da Agricultura no dia 27 de maio, né? Então, esse programa, ele traz o termo bioinsumos, né? Esse bioinsumos aqui, pessoal, ele é uma coisa muito mais ampla, né? Produtos, processos, tecnologias associadas de produtos de origem animal, vegetal, e de micro-organismos, que vai interferir de alguma forma positiva, né, no desenvolvimento e crescimento de plantas, animais e também de micro-organismos, né? Dentro desses bioinsumos estão os bioagentes, né, os agentes biológicos de controle, que é o foco nosso aqui principal dessa roda de conversa, né? Mas também tem os bioinoculantes, promotores de crescimento, os biofertilizantes, né? Mas vamos focar hoje aqui nos agentes microbianos de controle, né? E eu estou trazendo para a discussão também uma produção chamada de produção on-farm, né? A Janaína colocou muito bem aí na palestra dela em relação ao erro que foi cometido no passado, né, em que existia muitos produtos com baixa qualidade, né, que muitas vezes não era o micro-organismo que estava sendo produzido, né, então tem uma discussão muito forte sobre essa produção on-farm que veio à tona agora, né, sobre a possível regulamentação dessa produção on-farm, né? Que até então ela é feita, né? É uma realidade no Brasil, principalmente nos últimos 5 anos, tem muita produção on-farm, né? Não dá para calcular, porque não é divulgado, esses dados não são divulgados, né? Mas é uma produção na própria fazenda. Então, eu vou trazer isso aqui hoje para a discussão, né? Para a gente entender melhor esses dois cenários aqui, né? Primeiro, falando um pouco sobre esse Programa Nacional de Bioinsumos, né? Que é um programa importante, né, do governo federal aí, né, que foi desenvolvido ao longo de alguns anos aí, que vem sendo discutido a elaboração desse programa, né, partiu de uma demanda aí do setor de produtos orgânicos, né, que é um setor muito restritivo, que precisa de produtos muito específicos para ser adotado na agricultura orgânica, mas que no desenvolvimento desse programa, né, desse programa de bioinsumos, ele viu que é uma realidade, que os bioinsumos é a realidade de toda a agricultura, né, da agricultura orgânica e da agricultura convencional. Né? Inclusive, na agricultura convencional, utiliza muito mais bioinsumos hoje do que na própria agricultura orgânica, né? Então, o objetivo principal aí desse programa, né, vou dar uma resumida aqui no final, eu coloquei um site onde você encontra todas as informações desse programa, né, mas ele visa ampliar, né, a utilização desses bioinsumos, né, visando, né, uma produção sustentável aí para a agropecuária brasileira. Né? Então, esses bioinsumos, eles não estão focados apenas na produção vegetal, mas na produção vegetal, na produção animal, no processamento e pós-colheita, né? Todos esses eixos temáticos aí, eles necessitam de bioinsumos, né? Então, esse programa, ele tenta, né? Ele é um programa promissor, né? Um programa que vai fortalecer muito essa cadeia aí de produtos biológicos, né, de cadeia de bioinsumos no Brasil, de forma geral, né, e eu resumi aqui alguns objetivos principais do programa, né, e um desses objetivos, pessoal, é uma atualização dessas normas vigentes que tem, né, de tentar facilitar um pouco, por exemplo, o processo de registros biológicos, né, para tentar aumentar o número desses produtos no mercado, né, porque mesmo mostrando aí todo o crescente da produção dos produtos biológicos que vem sendo lançados no mercado, ainda tem um campo aberto para ser explorado, né? Tem micro-organismos que são agentes potenciais para controle de pragas, aí, por exemplo, que nem sequer tem produtos registrados, né? Então,
O Brasil tem uma biodiversidade imensa, né? Então, essa biodiversidade ela tem que ser acessada de forma consciente, segura, para desenvolver novas tecnologias, né, visando essa agricultura sustentável. Né? Então, isso tudo traz aí à tona com esse Programa Nacional de Bioinsumos. Né? E dentro dessa normatização, né, teve uma consulta pública que foi feita, que foi a regulamentação dessa produção on-farm, né? Vai tentar regulamentar essa produção on-farm. Então, há muita crítica aí, a gente vai tentar entender o que é essa produção on-farm de fato, por que a preocupação da comunidade científica, né, com essa produção on-farm, se ela é segura, né, se ela pode ser realmente feita, porque ela já é feita, né? Ela só não tem uma regulamentação específica, né, para essa produção on-farm, mas é uma realidade já. Né? Então, outros objetivos, né, promover boas práticas de produção desses bioinsumos, né, promover campanhas para incentivar o uso desses bioinsumos, né, apoiar o processo de incubação de empresas, né, principalmente de pequenos negócios, né, então ele tenta aumentar o número de biofábricas. Né? Então, quando a gente pensa, pessoal, no Brasil, a gente fala que é um país de dimensão continental, né? Cabe vários países dentro do Brasil, né? Então, a gente tem mercado para várias empresas, né? Tem mercado para várias empresas. As empresas que tem hoje em dia, elas não conseguem, mesmo com essa grande capacidade aí de produção que vem aumentando, né? Com inserção de tecnologias nessas unidades de fabricação, né? É muito grande a questão logística no Brasil, né? Se a gente vai olhar, a maioria das empresas, se eu não me engano, cerca de quase 70% dessas empresas está no eixo sul e sudeste, né? Então, o centro-oeste, nordeste, o norte do país, praticamente é desprovido de empresas de biofábricas, né? De empresas de produtos biológicos, né? Então, esse programa visa também espalhar essas biofábricas pelo Brasil inteiro. Né? Então, é um ponto positivo desse programa. Né? E também fortalecer pesquisa, desenvolvimento e inovação na área dos insumos biológicos. Então, se antes do programa, né, antes de virar uma política do governo, um programa de governo, né, já tem esse crescimento exponencial do controle biológico, né, principalmente nos últimos 3 anos, né, e a gente acaba falando que o marco aí foi a entrada da Lei Couvert-Parmígera, né, que o produtor, como a Janaíne viu, não tem solução no químico, o que eu vou fazer agora? E o biológico foi a salvação aí da agricultura nesse momento. Né? Então, o olhar do produtor, ele passou a ser outro para o controle biológico. Né? Então, esse estímulo à utilização, ele é crescente cada vez mais, porque o produtor está vendo, né, que essa produção, esse produto biológico, ele é de qualidade. Ele consegue ser incorporado aí no manejo integrado de pragas, né? Dentro de todos aqueles pilares aí que foram demonstrados. E, né, falando um pouco aí sobre a produção on-farm, por que é preocupante, né, em alguns casos, né, realmente de se preocupar, por quê? Né? Quando a gente fala de produção on-farm, né, a gente vai falar principalmente da produção líquida, feita por multiplicação de micro-organismos, principalmente à base de bactérias, né, de bacilos, né, de alguns inoculantes que são feitos na própria propriedade do produtor. Então, o produtor, ele multiplica esse micro-organismo na sua propriedade. Né? E quando a gente fala da produção on-farm, eu tenho desde produção feita nesses bioreatores aí, né, que são que são montadas essas unidades, praticamente é uma unidade industrial, né, mas em porção menor, que são montadas dentro de algumas propriedades. Obviamente, isso é uma realidade para grandes produtores, né, pessoal? E há uma tendência, né, que vem sendo comentada na pesquisa, né, de espalhar a produção on-farm do tipo de caixa d'água. Né? Então, quem trabalha com microbiologia tem muita preocupação com esse tipo de produção on-farm, porque a gente sabe que gera uma contaminação muito considerável. Né? E ainda acarreta naqueles problemas de não ter o produto que a gente está procurando aí dentro. Né? Então, a gente vai fazer essa produção. A gente coloca um caldo, né, um meio líquido, né, com todas as condições nutricionais ali exigidas para crescimento do micro-organismo. Né? Está escutando? Deu interferência aqui. Sim, estamos escutando. Tá. Então, a gente coloca esse micro-organismo para multiplicar nesse meio nutritivo, né, e ele tem um tempo de prateleira curto. Então, produziu, a gente já tem que aplicar ali, no máximo uma semana, já tem que ser utilizado, porque ele já vai perder viabilidade. É só que a gente sabe como é difícil quem trabalha com micro-organismo
produzir micro-organismos com qualidade, né? Então, ele exige temperatura adequada, exige controle de pH, né? Exige toda uma série de controle aí, quantidade de oxigênio, né? Para que não tenha contaminação nesse processo. Né? Então, esse tipo de produção on-farm feito em caixa d'água é muito preocupante, né? E quando a gente compara a produção industrial e a produção comercial, né, a Janaína mostrou lá aquelas fábricas lá, toda automatizada. Aqui eu estou exemplificando de bactéria, pessoal, mas que é um modelo que está espalhando bastante aí no Brasil, né? Mas a gente tem produção on-farm, por exemplo, desde a década de 60, né? Que se a gente considerar aí a produção de metarrise pelas usinas de cana-de-açúcar, né? Só que é uma produção um pouco mais controlada, né? Tem a questão do controle de qualidade, né? Não é uma produção que preocupa tanto como essa produção que está sendo espalhada, né, em caixas d'água. Né? Então, tem muitos pesquisadores, né, que estão fortemente trabalhando para tentar melhorar esse processo de produção on-farm, preocupado com essa qualidade de produto. Né? Então, se eu pego aí uma produção industrial de bactéria, né, então eu vou ter um inóculo. Né, esse inóculo ele vai ser colocado nesses fermentadores, nesses bioreatores, com todo o controle de condições ali, né, de temperatura, umidade, pH, oxigenação, né, agitação. Né, depois ele vai passar por um processo de centrifugação, né, que vai concentrar esse produto aí, né, seja ele no meio líquido ou nas massas de células da bactéria, né, que vai posteriormente ser utilizada para desenvolvimento de formulações, e aí vai ter um invase ou ensaque aí para depois disponibilizar esse produto aí para o mercado, né, para o produtor. E é isso, esse processo controlado garante a qualidade do produto final. Né? Então, se eu comparo aqui, né, eu coloquei esse exemplo, a produção on-farm com a produção comercial, né, essa produção on-farm, eu estou falando de uma produção on-farm artesanal, né, mas a gente sabe hoje que tem empresas, grandes empresas que estão trabalhando com essa produção on-farm de maneira semi-industrial, vamos dizer assim, né, elas montam pequenas unidades de produção dentro daquela propriedade, né, e essas pequenas unidades, ela tem todo um controle ali, tem a questão da esterilização, tem a questão do controle de qualidade, né, tem uma câmara de fluxo para avaliar aqueles micro-organismos ali que foram produzidos, né, se realmente é aquele micro-organismo que se deseja. Né, então, quando eu comparo esses dois aqui, eu coloquei esse exemplo, né, então vou ler. Eu tenho um inóculo. Esse inóculo eu vou colocar no meio de cultura para fazer esse processo de fermentação, que é de multiplicação. Na produção comercial, né, industrial, eu faço isso em bioreatores, lá, com tudo controlado. Na produção on-farm um pouco mais tecnificada, né, também utilizo esses bioreatores em escala menor, né, que a gente não vê tanto problema nesse tipo de produção, né, porque é uma produção que se assemelha muito com essa produção industrial. Né? Mas na produção caseira, artesanal, né, o produtor, muitas vezes, ele pega o inóculo, pessoal, de produtos comerciais. Né? Então, eu compro um produto comercial, multiplico isso na minha propriedade. Né? Nesse produto comercial, ele tem uma quantidade de contaminantes, tá? Então, é permitido, né? Então, essa contaminação ela tem que ser baixa, mas existe. Né? Existe a questão dos inertes que são colocados nessa formulação, né? Que se eu utilizar esse caldo fermentativo on-farm ali, pode atrapalhar essa fermentação, né? Então, esses micro-organismos contaminantes, quando a gente trabalha com meio de cultura, a gente vê que eles crescem bem mais rápido, né? Então, a tendência de no final desse processo de produção, né, de fermentação, eu obter um produto que seja contaminante e não, de fato, o micro-organismo que eu estou querendo, é muito alto, né? E aí, o processo comercial, né, tem a questão aí da concentração, da formulação do invase, né, que não tem na produção on-farm, né? Então, ele já é feito essa fermentação e já aplica diretamente na propriedade. Qual que é a grande vantagem dessa produção on-farm, né? É a redução de custo. Né? Geralmente, o que se fala aí, né, é de 80% do custo de controle, uma redução de 80% do custo de controle quando se adota essa produção on-farm. Né? Só que o controle de qualidade, né, rigoroso, que é feito na produção comercial, muitas vezes inexistente nessa produção on-farm, né? E, pessoal, trabalhos mostram isso,
né, que essa produção on-farm ele tem risco de contaminação altíssimo, né? Então, nesse trabalho aqui recente de 2019, mostra que quando foi feita uma produção on-farm, né, uma produção artesanal, nessas caixas d'água aí, né, tentando multiplicar bacilos thuringiensis, né, das 10 amostras que foram obtidas, né, 97,5% de contaminação. Não era a bactéria Bacillus thuringiensis, era outra bactéria. Inclusive, né, existe risco para a saúde humana. Né, eu posso multiplicar patógenos de humano e liberar esses patógenos da minha propriedade, né, ao invés de estar liberando o micro-organismo que seria o alvo aí para o controle biológico, né, para o controle microbiano, né, que é o exemplo dessa bactéria do gênero Enterococcus aqui, né, que foi encontrado nessas amostras. Então, essa é a preocupação da comunidade científica, né, de que a produção on-farm ela pode ser feita, mas ela tem que ser critérios mínimos que garantam a qualidade mínima desse produto, né, para que o produtor não esteja ali aplicando um produto que não é o produto que ele queria, não era a bactéria, não era o micro-organismo desejado ali para fazer aquele controle daquela praga, né, e o que vai acabar acontecendo? Não vai acontecer o controle e o produtor vai falar, ó, esse controle biológico não presta, não funciona, né? Mas não funciona por quê? Não era o micro-organismo que eu estava aplicando, né? E qual que é a legalidade disso, dessa produção on-farm? É legal? Pelo decreto da agricultura orgânica, né, ela fala, o produtor pode, né, fazer a produção desses produtos fitossanitários para uso próprio, né, desses produtos fitossanitários aprovados pela agricultura orgânica, né, mas ele não pode comercializar, né, só que não existe uma regulamentação de critérios mínimos de qualidade, né, estabelecendo padrões de produção, então por isso que a gente não tem dados, né, muitos fazem, mas não são divulgados, né, e, né, recentemente, se eu não me engano foi em junho, ou foi em julho, acho que foi em junho, o MAPA, né, criou aí, né, com todo esse marco, né, de rever essa regulamentação, né, houve tá tendo essa preocupação agora de tentar regulamentar a produção on-farm, né, e dentro da minuta que propôs, né, então foi para consulta pública, tá, pessoal, essa minuta, se a gente for olhar na internet, né, vários pesquisadores, eles questionam vários pontos dessa minuta, né, mas essa minuta, ela é uma minuta que foi proposta, foi colocado em consulta pública, então as entidades agora interessadas estão fazendo as suas considerações, né, que vai ser levado em consideração, para, no final, né, ter uma instrução normativa aí, né, que garanta um mínimo de qualidade dessa produção on-farm, né. Então, essa minuta, ela visa estabelecer esses critérios mínimos de qualidade que até então não existe, tá? Nessa minuta consta lá, novamente, né, que é proibida a comercialização desses produtos, então vai ter que produzir exatamente dentro da propriedade, né, e para uso na sua propriedade, né, então não posso produzir ali com um grupo de produtores via cooperativa e sair distribuindo esse micro-organismo que foi produzido, tem que produzir na minha propriedade, utilizar na minha propriedade, tá? Aí passa a exigir, pessoal, um acompanhamento de um profissional habilitado, né, né, se o produtor rural passou por um processo de capacitação técnica, né, que isso substitui o acompanhamento profissional habilitado. Né? E esse ponto, né, pelo que eu estava pesquisando, eu vejo que tem muita preocupação da comunidade científica com a questão dessa comprovação, né, desse custo de capacitação, como ele vai ser feito. É um custo de um dia, né, de 2 dias, que o produtor vai ser em produção on-farm, né, vai conseguir produzir esses micro-organismos, ele vai conseguir ter todo o critério ali para saber se realmente aquele micro-organismo que foi produzido é o de interesse, né, tem toda uma preocupação, pessoal, com a fonte, né, o inóculo inicial dessa produção on-farm, né, principalmente que as empresas coloquem com a questão de biopirataria, né, que eles classificam, tipo assim, porque é permitido eu comprar um produto, né, porque eu sei a origem daquele micro-organismo, e multiplicar, né? Mas na propriedade intelectual desse micro-organismo que foi selecionado pela pesquisa, pela indústria, né, pelas universidades, pelas empresas de pesquisa, não tem essa garantia ainda. Tá? Na legislação não tem essa garantia. Então, eu posso comprar um produto, né, lá, um litro, e desse 1 litro, multiplicar lá 40, 50 litros e utilizar na minha propriedade, né? Só extrapolando aí. Né? Então, tem também nessa minuta a criação de manual de boas práticas de produção, né, que é outra preocupação da comunidade científica, né, de limitar essa produção ao manual, né, se esse manual vai ser muito geral, né, ou vai ser manual para
específico para cada micro-organismo, que a gente sabe que cada espécie de micro-organismo tem suas exigências de meio de cultura, de temperatura, de oxigenação, né? Então, tem todas essas questões. E outra coisa que eu vejo aí, né, pelo que eu estudei, né, da preocupação da comunidade científica, é que fala o seguinte, que os produtores, agricultores familiares, ficam isentos de tudo isso. Eles podem produzir, né, sem, né, garantir aí todos esses critérios que estão estabelecidos nessa minuta. Né, eles falam justamente o elo da cadeia, que é mais fraco, né, de informações técnicas, que carece aí de informações técnicas, ele está sendo permitido produzir esse micro-organismo sem esse acompanhamento. Né? Então, eu acredito que essa minuta é uma proposta, né, teve essa consulta, ainda não foi gerada a instrução normativa relacionada com todo esse processo de consulta, né, mas com certeza a comunidade científica, né, as empresas, né, os órgãos de fiscalização aí, eles devem estar mandando suas sugestões e com certeza a gente vai ter uma minuta aí que vai garantir um mínimo de qualidade dessa produção on-farm, né, é o que a gente espera, né, porque como foi colocado aí na palestra anterior, né, a crescente demanda por insumos biológicos, né, e a crescente utilização dos insumos biológicos pelos agricultores não pode ser afetada nesse momento, né, por produtos de má qualidade, né, por o produtor deixar de desacreditar esse controle biológico porque está produzindo produtos na sua propriedade que não seja adequado a esse sistema de produção. Tá? Então, isso foi o que eu queria trazer aqui hoje para a discussão, né, para incrementar essa nossa roda de conversa aí, e eu já fico aberto aí aos questionamentos finais, né, às dúvidas de todos aí. E muito obrigado. Obrigado, Luiz. Então, a gente viu aí os avanços, a gente também passou pela palestra do Luiz para a gente entender os cuidados que a gente precisa ter, né, ou seja, a sociedade precisa ter. Contudo, eu quero deixar agora, não teve perguntas pelo chat, então, se alguém quiser fazer via microfone, está aberto para fazer questionamento. Oi? Sirenir, Oi. só que a Laura, ela comentou o seguinte: eu pensava que o controle biológico era muito mais custoso que os controles químicos, por isso que não era utilizado. Ah, ok. Janaíne, você quer falar sobre isso? Que o controle biológico ele é mais custoso que os químicos ou não é? Legal, Viviane. Não, excelente a pergunta e a gente sempre escuta isso. Eu costumo dividir as alternativas que a gente tem de uma forma geral em 3 classes. Assim, vamos falar no geral. Controle biológico, controle químico, seja ele qual for. A gente tem 3 tipos de produtos. Aí a gente tem um aqui embaixo, que são os produtos mais baratos, tá? São aqueles produtos bem baratinhos e normalmente são inseticidas químicos aqui que estão há mais de 30, 40 anos no mercado, são pouco seletivos, extremamente agressivos ao meio ambiente, são produtos bem baratos que estão aqui, tá? Depois tem uns produtos intermediários que não são tão novos, alguns já começam a apresentar um pouquinho de problema de resistência, a praga não morre, são mais seletivos. E aqui em cima tem uns produtos que são aqueles novos, né? São novos, são bons, seletivo, não mata inimigo natural, não tem alta toxicidez, não faz tão mal ao ser humano, estão aqui. Então tem esses produtos bem baratos, um grupo intermediário e um grupo que a gente chama de premium, que são os produtos prêmios, né? O top de linha das categorias. Então, tanto biológico quanto químico tem esses 3, tá? Então, a gente encontra dentro deles esses 3. É lógico, se você comprar esse daqui de baixo, tanto químico quanto biológico, você vai pagar um preço muito barato, mas você não tem a qualidade que você quer. Se você comprar aqui, né, você tem já um produto bacana, um produto interessante, e aqui você vai ali, né, você pode escolher igual caso, você quer o básico, você quer ir acima. Bom, só para dar um exemplo, um produto que a gente trabalha hoje, que é baculovírus, ele está aqui no meio, tá? Ele não está aqui embaixo, nem está aqui em cima, ele está aqui no meio. E aí, dependendo da importância da praga, da especificidade, da dificuldade dessa praga, pode ter produto biológico que está ali no prêmio também. Então, a gente hoje encontra já nas 3 categorias, o que facilita um pouco. Não sei se eu fui clara aí no paralelo que eu fiz. Ótimo, Janaína. Perfeito. A Bruna Matos Pirani, ela faz o seguinte questionamento. Vocês acreditam que, no futuro, o controle biológico possa substituir completamente o uso de agrotóxico? Vou começar pelo Luiz. E depois a Janaína e a Via.
Então, pessoal, se a gente voltar lá na palestra da Janaíne, na conclusão dela, né, ela colocou lá a casinha do MIP com um pilar, o controle químico. Depois ela colocou com 2 pilares, o químico e o biológico. Tentou estabelecer essa sustentabilidade desse agroecossistema aí. A gente viu que é impossível a gente excluir uma tática de controle, né? Todas são importantes. Né? Quando a gente vai explicar, né, essa questão de manejo integrado de pragas nas disciplinas de fitopatologia, né, de entomologia, estou colocando aqui de pragas e doenças, né, que tem o mesmo princípio, a gente tenta sempre passar por todas as táticas de controle e a gente deixa o químico por último. E a gente fala que é uma questão didática da gente apresentar, que a gente fala assim, ó, o químico é uma excelente alternativa, né? Quando nada daquilo funcionou para estabelecer aquele equilíbrio, né? E a praga e a doença, ela atingiu um nível que não dá mais para a gente controlar com os produtos biológicos ou com as outras táticas de controle. Aí a gente faz a intervenção de um químico, né? Para tentar reduzir essa população de praga ou de patógeno. Né? Então, a gente não pode excluir nenhum método de controle. Né? Todos são muito importantes. Né? Então, a gente tem que... Por isso que chama manejo integrado, né? O controle biológico ele passa a ser integrar as táticas de controle. Né? Janaíne, quer complementar? O Luiz falou tudo aí, hein, Luiz? Eu acho que concordo plenamente aí com o Luiz, eu acho que é uma integração. E aí eu vejo um outro lado, assim, da questão que a aluna fez, e às vezes eu me preocupo também. Pode ser que também as pessoas queiram entender no seguinte sentido, será que a gente, em um momento, vai se livrar de químicos que sejam tão nocivos para nós? Eu acho que sim. Vai chegar um momento que a gente não vai mais utilizar e a gente vê, né, para a broca do café mesmo. O Luiz sabe que tinha um produto aí que era bem complicado, né, e acabou saindo. E tem outros produtos que são tão tóxicos, fazem tanto mal para todo o ecossistema que eles são retirados. Então, eu acredito que a gente mantém aquela casinha, a gente coloca tudo junto, utiliza o químico só se necessário, e quando for utilizar o químico, ainda vai ser um químico legal, né? Assim, vai ser porque tem químico, gente, que é bacana de usar, são seletivos. Se a gente entender um pouco dos químicos, às vezes a gente tem um pouco de preconceito porque tá químico. Mas se a gente entender um pouco, tem produto químico que ele atua, por exemplo, na quitina do inseto. E ele não tem nenhuma possibilidade de fazer mal pra gente, porque a gente não tem essa mesma quitina, né? Então, ele atua num hormônio que só o inseto produz. Então, ele também não vai ser tóxico para a gente ou para os demais animais. Então, eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido de trabalhar com produtos que vão agredir menos a natureza, os seres humanos e os animais, que serão mais respeitosos e sustentáveis nesse sentido também. Eu acredito que aí sim a gente vai para um lugar legal. Perfeito, Juninho. Inclusive, só fazer uma complementação aqui, nesse questionamento, nessas pontuações da Janaíne, né, se eu não me engano, na legislação, para a gente registrar um produto químico, né, para o mesmo alvo, para a mesma cultura, né, ele tem que ser menos tóxico do que aquele que já está no mercado, se eu não me engano. Né? Então, a tendência é realmente essa, né, com a retirada de alguns produtos que, né, a gente sempre fala, né, com a luz dos conhecimentos atuais, né, sempre vai tendo novas tecnologias sendo incorporadas e descobre que aquele inseticida, fungicida, ele é danoso, tem efeito mutagênico, teratogênico, que não tinha sido descoberto no início da autorização dele, ele é retirado. Então, realmente, né, faz muito sentido sua colocação. A gente vai caminhar para isso mesmo. Professora Viviane, algo? Eles já falaram muitas coisas, né? Só um comentário que às vezes a gente pensa assim, vamos substituir o químico pelo biológico, né? A ideia é que a gente use mais estratégias, que o químico não seja a única estratégia, e nem o biológico vai ser a única estratégia, né? Hoje a gente tem várias formas de controle, o químico, nós focamos no biológico nessa palestra, mas a gente tem os feromônios, os semoquímicos, né, que estão aí com muitos estudos e já no mercado também. Nós temos os transgênicos, que sim, são opções muito mais saudáveis, né? Muito mais sustentáveis do que os biológicos. Então, assim, é tentar utilizar várias estratégias, é fazer realmente um manejo. E não esquecer do controle biológico, que a gente não pode deixar ele de lado, né? E utilizá-lo cada vez mais, que é o que está acontecendo, ainda bem.
Pessoal, só comentando aqui, eu estava olhando os dados do Spark, né, eles falam que no Brasil, eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram à conclusão de que mais de 90% dos produtores que estão utilizando o controle biológico hoje no Brasil vão continuar utilizando. Então, isso significa que eles estão usando e que eles vão continuar usando. Isso é muito positivo. Sinal que está funcionando, né? E acho que essa é a grande... E a gente tem que dar graças a Deus a isso, a pesquisa, né, pessoal? Porque tudo que está sendo utilizado hoje foi construído, foi um trabalho de formiguinha, foi feito nas universidades. A maioria das pesquisas foram feitas nas universidades públicas, né? Muitas delas, eu tenho orgulho de dizer, que foi na Exalc, que foi a nossa escola aqui, a Escola dos Três, que estão falando aqui, e também na Embrapa, em outras universidades públicas, tá? Então, foi dinheiro de pesquisa que se tornou realidade, que se tornou produto na empresa e que se tornou economia para o produtor. Olha que importante, né? Falar disso. Legal. O Matheus Anjos, ele faz o seguinte questionamento: podemos observar resistência dos insetos a produtos químicos? Essa resistência também é possível acontecer no controle biológico? Isso, na utilização de fungos, vírus, como ferramenta de controle? Essa vai ficar para a Janaíne, que ela tem uma explicação bem legal aí. Você viu que meu olho já brilhou, né? Vai que é sua, Jana. Obrigada. Não, eu gosto muito dessa pergunta porque, inclusive, o controle biológico é uma ferramenta para a gente lutar no manejo da resistência, né? Então, o controle biológico, ele soma como mais uma ferramenta para a gente tentar prolongar, né, a vida útil dos produtos de uma forma geral. Quer dizer, existe a possibilidade de resistência de insetos a táticas de controle? Sim, existe essa possibilidade, né? Ela é maior ou menor dependendo do que se trata. Então, falando em controle biológico, né, vamos falar aqui, vamos dar um exemplo, a bactéria usando a proteína específica dentro de uma transgenia. Ou seja, a transgenia, um milho transgênico, nada mais foi do que um pedacinho da bactéria, que é o bacillus, que o pessoal falou, colocado lá no milho. Então, ele não muda, ele é imutável, né? Ele tá aquele pedacinho de cristal, a praga se alimenta, aí sim, ali está estável, pode ter uma resistência nesse caso, e a gente vê muito caso de resistência à transgenia devido à má utilização, né? Agora, se a gente pensar no organismo vivo como um todo, aí fica muito mais difícil da gente ter uma evolução da resistência se eu estou falando de um organismo vivo e dinâmico, né? Porque a molécula, ela é fixa, ela não muda. Já o organismo, daí é todo um complexo com a praga. Só para dar um exemplo do baculovírus, né? Eu tinha até colocado esse slide, mas levava um tempinho, eu não coloquei. Quando o baculovírus, ele vai entrar dentro do intestino da lagarta, ele tem um chaveiro, com várias chaves para abrir esse intestino, tá? Tem umas 8 chaves, a gente chama de fatores de infectividade. Então, ele vai fazendo combinações para abrir. E aí, ele entra lá dentro e mata a lagarta. Vamos supor que, por um acaso, algumas lagartas fechem algumas dessas portas. Ele tem um tanto de combinação que ele vai conseguindo driblar isso, entendeu? Então, é muito mais difícil a evolução da resistência para certos tipos de controle biológico, veja que eu estou falando certos, né? Tipos de controle biológico do que em químico em geral. O inseticida químico tem um lugar. Se ele atua, por exemplo, no sistema nervoso, é um alvo só, um sítio só. Se a gente pegar um fungo aí, que o Luiz Henrique trabalha muito, né, com fungo, o fungo, ele começa germinando na cutícula com N proteínas para digerir a cutícula. Quando ele entra, mais N proteínas para tomar conta do inseto, mais um tanto para matar o inseto. Então, é tantos alvos, tantos sítios lá dentro, que a evolução da resistência, ela fica com uma chance muito menor de acontecer do que para os químicos, que é uma molécula estável, né? Estável, que se alguém não mexer, não vai mudar nada, né? Então, não sei se deu certo aí a explicação. Perfeito. Entendi, sim. Pois pode fazer a questão. Oi, quem ia falar, pode falar. Matheus. Não, perdão, eu só agradeci só pela resposta. Entendi, sim. Muito obrigado. Ok. Alguém quer fazer uma pergunta oral? Quer fazer pelo chat?
Ninguém mais? Ok, gente. Que tarde interessante para todos nós, né? Acho que esse é o sonho de todos nós, é um planeta mais limpo, com técnicas que vão trabalhar em favor da nossa saúde. Contudo, tudo é caminhada, né? Então, é a ciência e a tecnologia que vai nos oportunizar essas melhorias, né? Então, eu quero agradecer aqui imensamente a Janaíne, ao Luiz, a Viviane, por esse importante tema que nos trouxe para nós. Para muitos é o primeiro contato, então foi uma oportunidade incrível. E certamente deixamos o desafio aí para todos os participantes para pesquisar, para se inteirar, para conhecer melhor, né, esse mundo, né, do controle biológico. Eu agradeço a todos, desejo então a todos uma boa tarde. Tá tendo umas questões aqui que a professora Karine está auxiliando aí no chat. O pessoal que não está conseguindo fazer, marcar lá a lista de presença, tá? Então... Desculpa, Sedenir, só um pouquinho. Quem não conseguiu assinar a lista, eu vou pedir para colocar o nome completo no chat, que depois ele gera um relatório para vocês, você me envia, eu consigo colocar a presença, tá? Obrigada, desculpa. Ótimo, tudo bem. Então, agradeço mais uma vez aos palestrantes e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigada, Cedernir. Obrigada, Viviane, pelo convite, a oportunidade, gente, do IF aí. Prazer. Boa tarde para vocês. Obrigada a presença dos alunos aí, que passaram esse tempo com a gente aí. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tem que esperar sair todo mundo para parar a gravação? Não, pode sair. Valeu, Luiz. Alô, obrigado. Pode interromper, Sedenir, a gravação, por favor. Ok. Eu tô perdida aqui, eu não sei nem como é que eu saio daqui.